Bom dia. Deixa eu perguntar para vocês chegaram a terminar aquela atividade de laços de família? A gente tá terminando, né? Karina, Todo sim. mundo terminou? Eu estou terminando. Karina. Você não terminou não, Sofia? Estou terminando. Hã? Estou terminando. Você terminou, Rafa, João? Oi. 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 E aí, gente? Ô, pessoal, peraí, deixa todo mundo entrar aqui. Tá faltando João, Gabriel. Esther. Hoje em dia eu vou ter que realmente adiar de novo a atividade avaliativa. Eu não consegui terminar, eu tô conseguindo fazer 4 questões. Gente, eu tô assim, o pó. Misericórdia. Vocês terminaram a atividade de lá, mas aí segunda-feira é sem falta, tá, gente? Isso aí eu prometo. Já comecei a fazer a atividade, só que eu consegui fazer só 4 Bom questões. dia, prof. Bom dia. Bem, Uhum. aí, gente, quem não leu, dá tempo de ler, viu? De terminar a leitura aí. Ele leu ontem. Ou você terminou? Então, aí, quem já terminou, fica tranquilo, né? Aí, gente, na segunda-feira, isso aí eu prometo, tá? Na segunda-feira, sem falta, vocês fazem a atividade, essa atividade. E lá as famílias, vocês terminaram? Eu mandei ontem. Eu mandei meio tarde. Tipo, batendo Não, 11 horas. ai, gente, você falou pra vocês ontem que eu nem sei que horas que eu fui dormir ontem. E aí eu fui tentar Ontem fazer, minha cabeça começou a doer tanto, 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 gente. Porque eu comecei a fazer atividade. Não, fazer atividade múltipla escolha é muito difícil, vocês não têm noção. Aí, só a Sofia que não terminou? E a Aline, eu acho. preparado na 7. Então, vou dar alguns minutinhos, tá bom? Deixa eu só abrir aqui.
Bom dia. Bom dia. João, você terminou a atividade sobre... Como é que fala? Laço de família? Vou ver aqui. Ô, professora, Oi. a senhora não começa segunda-feira? Sim, mas não vai ser prova de português na segunda, não? Vai ter um monte de coisa. Ah, vocês já leram o livro, não? Vocês acham que vai ser problemático vocês fazerem essa atividade segunda-feira? Vocês já não leram o livro, teoricamente? Já. Então, Não, professor, tem problema, não. Mas aí vai ver se dá tempo, né? Tem problema não não dá. terminar. Todo mundo, todos os alunos conseguiram fazer atividade avaliativa no horário. Mas com a prova também, com as outras? Hã? Não, mas vocês vão fazer a prova. Segunda-feira vocês têm prova de quê? Ah, Geografia. Nós vamos fazer no horário do Judson e do... As duas dele, né? E aí, Sofia e Aline, vocês terminaram? Oh, já disse 3 vezes. Eu já tenho. É porque a Sofia falou que você não tinha terminado. Quê? Não. Ela falou que ela parou na 7, eu acho que ela falou. Não, na questão 7. Tá. Eu descobri que até no final deu uma reviravolta que eu fiquei. What? Quê? Ah, tô falando da atividade. Ah, é. Ah, tá. Os caras eram nazistas, mano, sem condições. A primeira vez que eu li esse livro eu era muito nova. Eu não sabia muito sobre a Segunda Guerra Mundial, não. Então eu fiquei meio viajando algumas coisas. Eu tinha, tipo assim, 11 anos, no máximo 12. Cadê, professora? Tá bom? Peraí, vamos corrigir aqui. Só olhar um negócio aqui, gente. Compartilhar a tela aqui. Monte, esse conto Laço de Família, que inclusive vai cair na prova de vocês, ele é um conto psicológico, tá? Entra na classificação de contos psicológicos. Até porque é um conto subjetivo.
Introspectivo. Todo mundo sabe o que é introspectivo? Todo mundo sabe? Ah, tá. Porque se eu colocar lá na palavra introspectivo, quero ver. Professora, eu não sei o que é introspectivo. Alguém sabe o que é e sabe explicar? Introspectivo é uma coisa pessoal. Quando você fala, fulano é introspectivo, é a pessoa que fica muito voltada para si, mas não no sentido de ser uma pessoa egoísta, mas uma pessoa mais na dela, que pensa. Alguém falou alguma coisa? Que reflete muito, que pensa muito, sabe? Voltado muito para si, mas não nesse sentido de só pensar nela no sentido egoísta, sabe? Mas nessa de reflexão. Então, é um conto de reflexão subjetivo, que fala sobre relações, né? E aí a relação é uma relação familiar. Eu não vou ler o conto com vocês agora, porque, né, não vai dar tempo. E eu espero que vocês tenham lido, pelo menos, para poder fazer a atividade. Mas a gente vai falar sobre ele. A gente tem o quê? Quantos personagens? Quantos? Vale o pai 4 dela? personagens. A Catarina, a mãe da Catarina, que eu esqueci o nome agora, o marido e o filho. Então, é uma família, né? Eu vou falar umas coisas sobre o conto, provavelmente eu devo responder algumas perguntas, né? E o que acontece? Mãe e filha não moram perto, né? Elas moram em lugares provavelmente distantes, e a mãe resolveu visitar a filha e ficar uns dias na casa da filha. Até aí, você pensa que isso é uma coisa normal, né? A mãe que não mora na cidade passar uns dias na casa da filha. Porém, mãe e filha, a gente entende que não é que elas têm uma relação ruim. Elas têm qual que é o tipo de relação que a mãe e a filha têm? De amor, cumplicidade. Hã? A mãe e a filha? A mãe e a filha. Qual que é a relação? Não, né? No coisa não, tô falando na vida real. Não, na vida real, normalmente a gente espera que a gente, não é que isso é obrigatório, mas normalmente mãe e filhos, eles têm uma relação próxima, uma relação de amor, de cumplicidade, de afetividade, pelo menos é isso que socialmente todo mundo espera, né? Que mãe e filho tem esse tipo de relação. Mas a Catarina, a mãe dela, tinha esse tipo de relação? Não, era com todas elas, se entendiam. Era como se fossem duas pessoas, o quê? Desconhecidas, duas pessoas distantes. E ali, a visita da mãe à filha, o que dá a entender é que existe ali uma relação. Essa visita é um contrato social. Ela é minha filha, ela é minha mãe, então eu vou visitar minha filha e vou receber a minha mãe. Então, ele parece como se fosse uma obrigação social essa visita, porque realmente elas não têm relação nenhuma. Tanto que em determinado momento do conto, o narrador fala que a mãe doía a filha. Então, assim, elas não tinham intimidade. Então, se você não tem intimidade, não tem essa relação com a pessoa, você vai passar alguns dias na casa dessa pessoa? Não, porque você fica desconfortável e você gera desconforto na casa das pessoas. Mas aí parece, o que se dá a entender é que esse tipo de essa visita é um contrato social, né? Vamos respondendo as questões e aí a gente vai falando sobre. Porque senão eu vou responder tudo antes da hora. Então, e aí, a gente já falou da relação da mãe e da filha, que é uma relação distante, sem intimidade, sem afeto, né? E aí, a única coisa que elas fazem é o quê? Cumprir um contrato social de vez em parece, né? Que dá a entender de vez em quando se encontrar, ok? E a relação do genro e da sogra? Eles não se suportavam. Eles não se suportavam. E aí também parece que essa relação de genro e sogra já não assusta, porque, né,
Não sei por que se fala que genro e sogra, que normalmente genro não gosta de sogra. Existe essa balela aí. Existe essa balela social aí de que sogra e genro não se dão bem. E aí não causa estranhamento, tá? Após responder, e aí, né, a sogra está na casa do genro também, mas ele aceita justamente porque é a mãe da esposa, então a gente sempre tem que pensar nesse contrato social. É muito comum na Clarice Lispector ela trazer para os contos dela, primeiro que a mulher, né, o feminino, sempre não, né, na maioria eu não conheço toda a obra da Clarice, mas tudo que eu conheço da Clarice, ela sempre traz a mulher como papel principal e faz sempre a gente refletir sobre a posição da mulher na sociedade e sobre os contratos sociais. Então, é uma forma da gente refletir sobre isso, tá? Isso aí é comum nos contos e nas obras da Clarice. A gente parar para poder pensar sobre essas coisas. Após responder a primeira questão, relacione sua resposta com o título do conto de Clarice Lispector. E aí? Laço é a relação entre eles todos da família. Quando a gente pensa em laços de família, quando a gente pensa em laços, quando você estabelece um laço com uma outra pessoa, que tipo de laço que é esse? Como que é esse laço? Relação. É uma relação, mas uma relação, que tipo de relação? Uma relação Sentimental. Sentimental, uma relação estruturada, uma relação forte. Quando você cria laço, você cria o quê? Um vínculo. Entendeu? Uma coisa mais afetiva. Então, quando você pensa laços de família, você pensa justamente nisso, em coisas próximas. Aí você pensa na novela lá que o Saulo adora falar, comparar. A mãe e a filha, elas têm um laço. A filha pegou o namorado da mãe, mas ainda assim o laço continuou, permaneceu. Essa mãe ficou o tempo todo do lado dela, enquanto ela ficou doente. Só que aqui no conto, gente, como é que a gente estabelece uma relação se é o contrário? Se não tivesse esse laço de família, eu acho que, sei lá, né? Nem é mais. Pois é, mas aí a gente tem que pensar nesse conto que não é um conto. É um conto meio. É um título meio irônico, se a gente parar para poder pensar. Porque não existe laços nessa família. E aí, se a gente parar para poder pensar, não existe um laço nem entre mãe e filha, nem genro e sogra, nem marido e mulher. E lá no final, gente, a gente percebe que nem entre a mãe e o filho. Porém, ela vai tentar corrigir isso, tá? Lá no final a gente fala sobre isso. Então, gente, de certa forma, um título irônico. De novo, não existe uma relação estreita, nem entre mãe e filha, nem genro e sogra, nem marido e mulher, e, a princípio, nem entre mãe e o filho, tá? A gente pode pensar... Oi? Ela foi tipo por obrigação, né, prof? Nem foi por gostar da filha. Exatamente, é aquilo que eu falei. É um contrato social, porque socialmente, mãe e filha têm que ter contato. Entendeu? Se eu falar para vocês que isso não é obrigatório, como é que se fosse, gente, a mãe e filho, né? Os pais são responsáveis pelos filhos até eles o quê? Atingirem a maioridade, ok? Depois disso, se a mãe não quiser ter uma relação com o filho, como é que faz? Isso é obrigatório? Ou se o filho não quiser ter uma relação com a mãe, é obrigatório? Não. Não é obrigatório. Mas se você pega e fala que a mãe e o filho, ou a mãe e a filha não tem uma relação, ou seja, já fez 18 anos, cada um seguir seu caminho, não causa um estranhamento? E aí, olha você como que isso é tão social. Que quando é o pai, não causa o mesmo estranhamento que a mãe. Para a gente ver o tanto que as relações, elas são estabelecidas socialmente. Se o pai não é presente, isso não causa estranhamento nas pessoas. Mas se a mãe é que afasta,
e existe o estranhamento. Deu para vocês entenderem? Aham. Sim, sim. Deixa eu pensar. Oi? Porque normalmente a mãe e a filha que são mais juntas, Mas se você parar para poder pensar, a sociedade que estabelece isso. Teve um aluno, inclusive do CEP, mas não interessa quem, que tinha um pai, tem um pai e a mãe dentro de casa, ele é criado pelo pai e pela mãe. Mas a relação dele, e aí às vezes a mim, que tem, né, toda essa, que eu sempre pensei, né, sempre, né, faço esse tipo de reflexão, ele chegou para mim uma vez e falou que gostava mais do pai do que da mãe. E que a relação dele era melhor com o pai do que com a mãe. E a mãe dele não fazia nada, tipo assim, não batia, não fazia nada de errado. Tipo assim, coisa. Mas a relação dele me causava estranhamento quando ele falava isso. E gostava mais do pai. Dá atenção, professor. O pai dá atenção e a mãe não dá. Mas não era no caso, tá, o pai dava um pouco mais de atenção, mas a mãe também dava. Ainda mais que a pessoa em si era um filho, é filho único. Ele falava, professor, não é que eu não gosto da minha mãe. Eu amo a minha mãe, mas eu amo mais o meu pai. E ele tá sendo ruim falar isso, né? Porque, e aí, até a mim, que eu sempre penso nessas reflexões e acho que a gente não é obrigado a quase nada nessa vida, eu paro para poder... me causar um estranhamento. Mas esse estranhamento é porque, gente, a gente tem que pensar que nós somos frutos de uma sociedade e aí existem contratos sociais que não é que você vai lá e assina e ali é obrigado, mas você cresce com aquilo e quando você depara com uma situação que é diferente daquilo, como é que fala? Te causa um estranhamento. Aí você pensa no absurdo. A cunhada da minha manicure, ela acabou de fazer 19 anos, já tem uns 2 anos que ela mora praticamente sozinha, e aí tanto o pai quanto a mãe deixaram ela assim, tipo assim, o pai, eu não sei direito o que aconteceu com o pai dela, eu sei que a mãe deixou ela aqui e foi morar em Portugal. Deixou a menina. Quando ela me conta, para mim, o estranhamento vem da mãe, não vem do pai, entenderam o que eu estou querendo dizer? Só que os dois, tanto o pai quanto a mãe, têm obrigação com a menina, mas o estranhamento vem, por isso que talvez a Clarice traga a mãe, o estranhamento, ou seja, a mãe é presente na vida da Catarina, mas ao mesmo tempo não é presente. É um presente físico, mas não é um presente afetivo. E aí é por isso que o título, ele pode ser um título irônico, porque não existe esse laço. Porque toda vez que a gente pensa em laço, a gente pensa na coisa afetiva, e não fisicamente, né? Não é o físico. E aí, leia o trecho do conto. Não esqueci de nada? Perguntava pela 3ª vez. Levante hipóteses. Por que Severina acha que esqueceu algo? O que de fato ela esqueceu? Porque ela fica, eu não esqueci nada. Eu não esqueci nada. O que vocês acham que ela esqueceu? E por que vocês acham que ela esqueceu? Ela deixou cair as luvas, né? Oi? Deixou cair 2 luvas, 2 pares de luvas. Talvez por estar distraída. Mas aí, Thiago, o que ela esqueceu não foi nenhum objeto. O que ela esqueceu foi de construir uma relação com a filha. A gente tem que pensar nesse conto como um conto psicológico, como um conto subjetivo. Então, as respostas, elas não serão de coisas objetivas, concretas, entendeu? Quando a gente pega contos que são psicológicos, a gente não vai pensar em nada, assim, em nada não, né? Quando a gente pensa nos objetos, se tivesse, no caso, um objeto, até esse objeto seria um objeto simbólico. Seria uma metáfora para alguma coisa, teria uma explicação psicológica e não uma resposta concreta, tá? Então, toda vez que vocês se depararem com contos psicológicos ou com contos de fantasia, uma coisa, a gente não pode ter o raciocínio lógico.
Não sei se vocês estão me entendendo, se eu estou conseguindo fazer com que vocês entendam. Então, quando ela tentou, eu esqueci, intimamente o que ela esqueceu? Construir uma relação com a filha dela. Entendeu? Só que aí ela não se lembra. Tipo, se eu esqueci de alguma coisa, esqueci de uma coisa, qual que ela esqueceu? De construir essa relação com a filha. Alguém chegou a pensar nisso? O quê? Alguém chegou a pensar nisso? Poderia ser essa relação com a filha? Eu achei que na hora que eu coloquei, eu achei que na hora que eu tivesse o que, de fato, na hora que eu coloquei, a gente desse ênfase, né, pro de fato, vocês pensariam nisso. E quando ela falou, eu sou sua mãe e você é minha filha, dá mais uma ideia disso mesmo. Exatamente. Aí, na despedida, deixa eu esperar vocês corrigirem. Na despedida, Catarina sente vontade de rir devido ao comportamento de sua mãe e de seu marido. O que sugere tal comportamento? Qual que é o comportamento que faz com que a Catarina tenha vontade de rir? Eles não se suportavam e na hora da despedida eles mudaram seu comportamento. Aí eu falo com vocês, isso aí é comum, esse tipo de comportamento que eles tiveram? Claro que é, gente. Na sociedade, no mundo adulto, claro que é. Primeiro, vamos responder. O que sugere esse comportamento? Que comportamento é esse? É um comportamento o quê? De liberdade, né? Que tipo, vai se livrar dela. Assim. Tipo, se eles não se dão bem. E aí, no final, fica cheio de... desculpa se eu incomodei. E óbvio que ela incomodou. Não porque ela fez alguma coisa. Ela incomodou com o quê? Com a presença dela. Né? Enfim, mas desculpa se eu incomodei. Aí fica tipo, tratando ele como se fosse um filho. Só que não é assim. Que tipo de... que é isso? Tem um nome simples, gente, para isso. Falsidade? Falsidade. Exatamente, falsidade, hipocrisia. Então, comportamento, o que esse comportamento sugere? Hipocrisia, falsidade. E aí a Catarina está lá olhando, observando e vendo isso. O quão hipócrita eles estavam sendo ali naquele momento. Só que, gente, isso é muito comum na sociedade, tá? É mesmo, eu nunca tinha. Isso é muito comum na sociedade. No mundo adulto, vocês vão chegar no mundo adulto, isso é muito comum. Por quê? Aí, de novo, por causa dos tais contratos sociais. Eu acho que eu já vi até um moço mesmo de trabalho que eles mal suportavam no trabalho, aí vai lá e ele ia sair do trabalho. Aí, mas pode contar comigo sempre, precisar. Não, isso mesmo. Porque, tipo assim, no ambiente de trabalho, você é obrigado a conviver com aquelas pessoas. Só vou dar um exemplo, tá, gente? Imagina que eu não suporte a Gabi. Muito pelo contrário, tá? A Gabi é uma das professoras mais próximas a mim. Por isso que eu tô dando exemplo dela. Imagina que eu deteste a Gabi. Só que eu sou obrigada a conviver com ela, porque a gente está no mesmo ambiente de trabalho. O que eu tenho que ter com a Gabi é uma relação de respeito. Eu não sou obrigada a ter uma relação de afeto com ela, afetivo com ela. Eu tenho que ter uma relação de respeito com ela. Certo? Mas aí eu tenho que ficar... Gabi, o que você precisar, você pode contar comigo? Eu preciso ficar desse jeito? Não. Obrigada. Mas, como a própria Aline disse, as pessoas fazem isso. Não suporta a pessoa. Aí, aquilo que eu falo, né? Mas... Você precisa ter respeito, né? Pelo outro. Mas essa afetividade forçada aí, ela não é obrigatória, mas ela aparece no dia a dia. Pode ser até que mesmo vocês já tenham feito isso em algum momento. Com uma tia, com um primo. Né? Eu não falo com amigo, porque amigo, se é seu amigo, você gosta dele, né? Então, com amigo, não. Mas com parente... Outro exemplo, né, que é o exemplo do conto. Parente, gente. Você não é obrigada a gostar de parente. Mas é seu parente.
E aí, em determinadas situações, você vai encontrar com esse parente, ou na sua casa, ou na casa da sua avó, ou na casa de um tio que você gosta. Você vai deparar com esse parente. E aí, ou você, né, você vai tratar com respeito, mas às vezes a gente acaba tratando com falsidade, com hipocrisia, porque a gente não gosta desse parente. Eu sou muito assim com parente. A Sofia até sabe que com uma tia. Hoje eu não sou assim mais, não, gente. Claro que eu já fui meio hipócrita, porque eu era obrigada, não, né? Porque foi me ensinado assim. Depois de um tempo, eu passei a não ser assim, e aí a minha mãe, a minha irmã ficavam me criticando. Você vai na casa de fulano. Você liga mais, você vai mais na casa dos seus amigos do que na casa de fulano. Hoje elas conseguem pensar um pouco parecido comigo, sabe? Porque eu não vou estabelecer nenhuma relação de hipocrisia. Gente, se os meus amigos conseguiram construir uma relação mais afetiva comigo do que um determinado tio, que culpa eu tenho? Enfim, né? Gente, a mãe de vocês me escutaram falando isso, daqui a pouco a professora tem que dar mais aula para os amigos do que para a família, mas não é isso, tá, gente? Porque as relações, elas precisam ser construídas. Nos contos psicológicos, é muito comum um fato banal, aí, gente, né, que vai vir a questão da epifania, que é uma característica muito da Clarice Lispector, tá, gente? Seja em obra, seja em romance, seja em conto, que é o processo de epifania, ou epifânico. O que seria isso? Uma coisa banal faça com que você pare e reflita sobre um monte de coisas. O que aconteceu para que mãe e filha, que fato desencadeia esse processo no relacionamento entre a mãe e a filha? Que aconteceu algo banal que fez com que esse processo epifânico acontecesse. Vocês conseguiram achar? Eu não. Tiago. Saulo está caladinho. Rafa. Saulo até saiu. Gente, agora que eu vi, por isso tá caladinho. Rafa, Gabriel, João, Esther. Fala comigo, professora. Tô tomando um sol aqui, professor, assistindo aula. Tô tomando um sol aqui. É gelado esse meu quarto. Saiu um pouco. E aí, mas é isso, gente. Que fato banal fez com que, sobretudo, a Catarina pensasse sobre a relação da mãe dela? Que ela já, obviamente, que intimamente, ela já sabia que a relação era distante. Intimamente ela sabia disso, né? Mas ela só dá conta do quão isso é grave, não sei se grave, mas o quão isso é problemático quando elas se esbarram e se encostam. Sabe quando elas se esbarram? Tem um momento do conto que elas se esbarram lá, elas já estão lá acho que elas já estão lá na estação já. Elas se esbarram. E aí tem um contato físico. É nesse momento que a Catarina vai entender que toda essa relação da mãe dela, que até então acho que ela não tinha parado para refletir, que ela e a mãe são distantes e isso doía. Na verdade, a presença da mãe doía nela, era incômodo, doía no sentido incômodo, sabe? Até então, porque você encostar no outro, gente, é como se fosse uma coisa íntima, entendeu? Ainda que no caso delas tenha sido sem querer, você encostar no outro é uma coisa íntima. Por exemplo, imagina a gente não esteja no momento de pandemia, a gente estava de férias e a gente volta. Eu não vou chegar... Ou então, por exemplo, a gente começou esse ano, né? Início do ano, voltou tudo ao normal. Eu não conheço o Tiago pessoalmente, não conheço Lauana pessoalmente, não conheço o João Vitor, não conheço Esther. Eu vou chegar encostando neles? Não, quer dizer, a Manu não sei, né? Não. Nem a Manu. Seria muito estranho. Talvez no segundo dia a Manu fizesse isso, mas no primeiro Manu não ia fazer isso.
eu também não chegaria e não encostaria neles, ainda que fosse, sabe? E aí, não, eu não faria isso. Porque você encostar no outro, requer uma intimidade. Eu poderia encostar na Aline, a Manu iria me abraçar com certeza. Óbvio. Né? Eu encostaria no João, Pedro, mas os meninos novatos eu não faria isso, pelo menos não no início. Porque não existiria até então uma relação. E aí, gente, isso fica muito nítido quando elas se esbarram, quando elas se encostam. Por que quando você esbarra em alguém, você pede desculpa? Porque parece que você está invadindo alguma coisa, uma privacidade daquela pessoa. Eu estou na rua e esbarro em alguém, eu falo, desculpa. Por quê? Porque é uma coisa íntima, você não encosta nas pessoas que você não tem uma relação. Entenderam? Então, é exatamente isso, tá, gente? Ou então, quando você tá lá, você quer passar, tem alguém na sua frente, você precisa encostar, você vai com toda delicadeza. Você dá uma licença, por favor? Justamente isso, gente, porque você encostar no outro é um processo íntimo. Então, ali, naquele momento, quando elas se esbarram, a Catarina, vem toda aquela coisa da não intimidade com a mãe. E aí ela vai entender que essa relação que ela tem com a mãe estava estendendo a relação que ela tinha com o próprio filho. E aí, na hora que ela toma essa consciência, o que ela faz? Ela pega o menino, sai de casa, mas a gente não sabe se ela vai voltar, né, gente? O marido, né, estranha. Eu quero que vocês pensem muito nessa relação dela com o marido, que pode vir a ser uma questão da prova, tá? Não coloquei aqui, mas pode vir a ser uma relação aí, pode cair na prova, essa relação do marido com ela. Ela sai de casa, por que ela sai de casa? Depois do que eu falei com vocês conseguem chegar a uma conclusão? Porque ela quer reverter. Oi? Eu não lembro dessa parte, não. Lá no final, ela pega o menino e sai. Ela deixa o marido lá falando e sai. E isso não é comum. Ela deixa o marido dela lá falando. Enfim, vocês vão ter que pensar sobre isso, a relação dela com o marido dela. Ela pega o menino e sai. Por que ela sai de casa com o menino? Porque ela quer o quê? Reverter a situação, porque a relação de mãe e filha estava se estendendo entre ela e o filho. E aí, nesse momento epifânico, que ela vê que a mãe... Aí fala... A mãe fosse vida e repugnância, a mãe lhe doía, ela não queria que o filho tivesse a mesma percepção. No mesmo caminho da mãe, ela não queria que fosse. Aí ela vai quebrar esse ciclo. E aí, gente, a aula vai terminar, mas enfim. Isso é muito comum. As mães que não têm uma relação de muito abraço, aquela coisa e tal, tô falando que isso é certo ou errado, não, tá, gente? Normalmente o filho não vai ser, talvez não, normalmente, não é uma regra. Talvez a pessoa sinta falta de abraço,